Boa noite, estamos aqui para falar finalmente o resumo da terceira noite do 29º Cine Ceará. E temos mais 2 filmes da competição. Hoje a gente teve que atrasar um pouco a live por um número enorme de entrevistas. A gente daqui a pouco vai estar atualizando cada uma delas. E com diretores, com elenco, equipe técnica. Mas é importante que a gente passe primeiro por esses 2 filmes, antes da gente poder ir para a próxima etapa da competição, porque são filmes que com certeza fizeram uma noite catártica, eles se comunicaram entre si. E por isso que a gente está aqui na mesa de debate do Cine Ceará para falar sobre eles, porque apesar do debate da coletiva ter sido individual para cada filme, eu acho que vale a pena a gente ter voltado aqui para o ambiente para colocá-los na mesma mesa de debate. Nós tivemos 2 filmes que falam sobre o nosso momento atual, só que de maneiras extremamente diferentes. Um deles é o documentário Ressaca, da Patrícia Lande e do Vincent Rambaud, né? Vincent Rambaud. Ele é de origem francesa, apesar de estar morando no Brasil, no Rio, há um bom tempo. E nós estamos aqui falando sobre um filme que aborda uma questão muito pessoal do momento dessa crise cultural, que é o desmantelamento do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E naquela fase em que o governador do Rio deixou de pagar as aposentadorias, os concursados e todos aqueles que tivessem algum tipo de vínculo com o Estado. O Teatro Municipal, né, apesar de várias competências diferentes, esteve naquele momento também sem receber pagamentos e vários dos artistas, músicos, a orquestra, o balé, o corpo de balé, né? Todas as áreas das artes internas às performances do Teatro Municipal estiveram sem verbas para continuar, ou seja, até para subsistir, porque eles todos têm famílias, todos eles têm aluguel para pagar, não apenas alimentos para poder se suster. E nesta questão, nós temos o quanto esse documentário precisou de uma urgência, ele precisou de uma câmera direta, de um momento de captura muito no fluxo do momento, para que nós tivéssemos esse resultado a tempo, em tempo, apenas com a Patrícia e o Vincent sozinhos com esse material. Eles tiveram que filmar sozinhos, captar sozinhos o som, a imagem, a montagem, a pós-produção. Então eles tiveram um trabalho hercúleo para trazer para nós essa reflexão. Eles conseguiram milagres, realmente, com o tempo que lhes foi dado. Eles acompanharam durante 1 ano e meio, praticamente, essa gravação, esse registro. E o quanto nós tivemos, né, desse tempo sem nenhum respaldo à cultura do governo ou da administração pública é também uma metáfora de o quanto o cinema está passando, o próprio fazer cinema dos dois está em jogo no momento, com o que todos estamos passando com a Ancine, com o desrespeito, né, que o governo está demonstrando perante as produções culturais, audiovisuais ou em geral, e o quanto o dinheiro do contribuinte que financiou a construção do Teatro Municipal, que financiaria essas artes e a cultura chegar ao povo, né? O Teatro Municipal, apesar de sempre ter sido associado a uma questão da elite das artes, ele sempre foi destinado à população, ele tem horários populares, no momento ele está com atividades suspensas, né? No máximo, agora, recentemente, o governador Witzel alugou o Teatro Municipal para um concurso de Miss Universo, ou seja, desnaturaliza o status original do espaço, mas quer tentar sobreviver através de um aluguel que não deve mantê-lo por mais do que isso. Então, o que de fato nós estamos fomentando? Dentro dessas alternativas, o filme segue alguns personagens, alguns mais sindicalizados, outros com opiniões diversas. Ele não esconde diversas opiniões diferentes do grupo, o que é interessante. Ele demonstra a arte na rua, porque o Teatro Municipal, quando ele é enforcado, vocês que moram no Rio, eu moro no Rio, eu estive presente nessas manifestações. Meu escritório antigo era bem do lado ali do Teatro Municipal. Eu passei por essas coisas visualmente. E os artistas tiveram que se manifestar nas ruas. Eles tiveram que ir até as ruas, tentar angariar atenção, visibilidade, janela, imprensa. Eram performances de balé muito belas no meio da rua, eram tenores cantando, eram artistas, violinistas, o quarteto de cordas, toda a orquestra tocando na rua. Então, o quanto nós tivemos de engajamento
social, pessoal, um pouco de mídia, né? Porque isso também são em várias mídias, o quanto é essa responsabilidade sobre a imagem, e a captação própria também do filme, porque a dupla de diretores conseguiu muita coisa com registros próprios, principalmente quando os artistas do Teatro Municipal se engajam nas manifestações políticas, politizadas, que chegaram a gerar conflitos daqueles que tiveram bombas de gás lacrimogênio, e essa captação do registro foi muito íntima, foi muito próxima, é uma questão também corajosa da dupla. Eu acho que quem captou as imagens no momento dos conflitos foi o Vincent, porque você percebe que muitas das vezes a bomba está vindo para a câmera, é um momento muito íntimo, que ele não quer deixar de estar do lado dos membros do Teatro Municipal que estavam presentes na manifestação para poder também fazer a sua voz ser ouvida, e foram, tanto quanto os outros, alvo de bala de borracha, de bombas de gás lacrimogênio. Existe uma dinâmica muito interessante, apesar de que eu também entenda, não é um demérito, mas é uma escolha, que existem músicas, apesar de muito bem selecionadas como músicas, que adentram em alguns períodos de montagem, que manipulam um pouco sem a necessidade disso, porque o próprio filme é muito impactante, mas eu entendo também a escolha deles em ter um momento de respiro, para que a música da pós-produção pudesse invadir o momento presente da tela de cinema. Então, aquele momento presente precisava dessa imersão. Então, daí uma música extra diegética, mesmo tendo músicas tão belas de maneira diegética, como, por exemplo, quando eles botam a performance de Carmina Burana, que eles de fato filmam inteira no Teatro Municipal, eles tiveram recursos para utilizar a música ambiente do local, que foi utilizada na performance, e ela de fato estoura na sala de uma maneira muito impactante, porque aí estamos ouvindo a arte do teatro com a cena do filme, diegeticamente acopladas numa fusão. Eu entendo a escolha deles com os parcos recursos de poder ter, em dupla, tido mais acervo de gravação no momento local, como, por exemplo, ter mais músicas dos próprios artistas do Teatro Municipal, ter tido uma possibilidade de captação de som mais nítida, mais limpa, na rua, nas manifestações, até mesmo nas performances artísticas, porque eles mostram as cenas, mas eles tiram muito do som. São obrigados a tirar, porque eles não deveriam ter nitidamente muito material da captação original. Então, existe aí uma dicotomia de o quanto a gente consegue fazer um filme de urgência, com a idealização da perfeição que, claro, todos gostaríamos de alcançar, para exprimir aquela arte que já é perfeita por si própria, daquele corpo de artistas do Teatro Municipal, e o quanto o filme tem que entrar para preencher as lacunas e substituir aquilo que não tem como se ter na urgência de passar o problema para a gente, espectador, para vermos a tempo de podermos reagir. Então não adiantava esse filme chegar daqui a 10 anos esteja inserido numa... como é que eu posso dizer isso? Numa linguagem acessível, palatável para a população, para o espectador, para o público. Ele não é jornalístico, ele não senta e tem entrevistas. Por exemplo, aqui estamos filmando, eu estou falando com vocês. Não há entrevistas oficiais, não há esse momento burocrático ou institucional. Então, isso é muito esperto da parte deles para fugir um pouco desse olhar documental que as pessoas ainda associam demais ao jornalístico. Então eles tornam um filme mesmo com aquela... Quer dizer, tudo é filme, gente. Mas um filme de cinema com a imersão de público, de uma sala de projeção, numa sala escura, para que você possa ter uma expressão de arte para além da denúncia, para além da história sendo narrada, que nós já vimos no noticiário. Essa expressão, então, tem um diálogo muito interessante com as concessões que eles tiveram e com quanto eles alcançam esse resultado potente que, de fato, gera uma catarse. Todos nós podemos nos identificar. Minha mãe, por exemplo, foi uma aposentada do Estado que deixou de receber pelo mesmo período que os artistas do Teatro Municipal. A família toda teve que se unir. Histórias muito similares com as quais nós conseguimos nos relacionar dentro da tela, tirar empréstimos, ter que um emprestar para o outro e passar adiante, porque, de repente, uma pessoa que trabalhou a vida inteira dela, no caso aposentada, mas eu digo também dos artistas do teatro, que fizeram todo um trabalho de corpo para estar no auge, no clímax da sua aptidão artística, e uma vida útil de um bailarino não é tão longa, né? A não ser que ele se torne professor, a bailarina se torne professora, mas se ele não continuar treinando e não receber por isso, ele vai desgastar a forma física e ele não vai mais estar apto a estar de acordo com
o quanto ele treinou na vida dele para essa excelência. Então, eu digo a mesma coisa, minha mãe trabalhou uma vida inteira, ela tem o direito de receber como aposentada e durante quase 2 anos ela deixou de receber, o que é uma situação humilhante para todas as pessoas que passaram por isso, e só quem sabe, só quem passou entende. Mas o segundo filme da noite é realmente necessário de podermos fazer um adendo rápido aqui, saindo do filme inicial, Ressaca, da Patrícia Land, e do Vincent Rambeau, porque o segundo filme da noite ele é um filme potência de uma maneira... É um case, é um caso de análise, de pesquisa mesmo cinematográfica. O grande mestre cineasta cearense, o Rosenberg Cariri, que nós temos uma longa história de cinema aqui nessa região, ainda mais estando aqui no 29º Cine Ceará. Ele tem uma família de cinema, eu sempre brinco, mas ao mesmo tempo eu pesquiso essa questão e eu escrevo sobre essa questão da família dele, me lembrar muito a família Makhmalbaf no cinema iraniano, que é uma família que toda ela foi treinada, ela é toda educada para o cinema, para dialogar com o cinema como ferramenta social, de cultura, de alcance da população e da arte, essa expressão única, e a família inteira trabalha com isso, né? Mas nós temos aqui um caso único, não um novo filme da família, mas um filme feito há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E o Rosenberg, quando ele filmou, você vê vários dos artistas, né? A Major de Castro, o Everaldo Pontes, grande Everaldo, que trabalha em vários dos filmes do Rosenberg, do Petros Cariri, filho do Rosenberg, com Tavinho Teixeira, um grande ator que incorpora esse além matéria, além corpo, né? Ele é muito etéreo ao mesmo tempo que mítico dentro do sacro e do profano. Os personagens dele costumam transitar aí. E é parte do que a gente vai ter com esse filme. Ele foi feito há 10 anos atrás e ele vai alcançar essa mitificação do sacro e do profano com 10 anos de atualização. Por quê? Ele tem a parte ficcional, filmada há 10 anos, com esses artistas que estão 10 anos mais novos, e essa cápsula do tempo, que nem aquela brincadeira que a gente enterra a caixinha no jardim, na terra, e só volta a pegá-la 10, 20 anos depois, ele tira essa caixinha de 10 anos depois, mas durante os 10 anos ele continuou trabalhando nela, ele foi recebendo vários materiais de acervo, tem muito, como ele chamou, um mutirão de material contribuído de vários nomes, como Cavi Borges, o nosso grande Cavi, que trabalhamos com ele no Rio de Janeiro. Você deu várias mídias e imagens de arquivo, como, por exemplo, imagens do Vidigal, imagens aéreas da Rocinha de helicóptero pegando as praias de Leblon e Ipanema. Nós temos imagens cedidas pelo grande, quase xará do Rosenberg Cariri, que é o Luiz Rosenberg Filho, que faleceu esse ano, um grande cineasta do cinema marginal, do cinema de invenção, pós-cinema novo, né, da década de 70 no Brasil. E esse grande cineasta faleceu esse ano, é homenageado neste filme do Rosenberg Cariri. Ele tem uma fala dele, ele também cedeu material. E ele, por exemplo, é bom de ser pensado porque é um cineasta que trabalhou com Cavi Borges, inclusive. Cavi produziu vários dos filmes novos dele. Ele conseguiu voltar a fazer longas, em parte por causa dessa produção. Ele, durante muitos anos, ficou fazendo apenas curtas, mas é uma das maiores filmografias de curtas da história. Procurem os curtas do Rosenberg Filho. E ele traz algo também de referência, a colagem. Ele é um cineasta que ele sempre se assumiu como um cineasta da colagem. E o Rosenberg Cariri também... Perdão, houve aqui um pequeno defeito aqui de transmissão, mas voltando, existem várias colagens que o Rosenberg Cariri traz à tela e que podem ser aludidas a uma homenagem não só ao Luiz Rosenberg Filho, mas a um tipo de cinema de invenção, de Glauber, de Sganzerla, de Jairo Ferreira, um cinema da luz, um cinema barroco, um cinema de transmídia, de marginalidade, um cinema que mistura o luxo do lixo, o lixo do luxo da nossa cultura que é tão marginalizada pelas mídias hegemônicas e que para nós é o luxo da comunicação imediata. Tudo isso para explicar que existe uma parte ficcional em que os artistas, tipo Teatro Mambembe, saem na rua e sequestram um embaixador estrangeiro de um país rico. Isso filmaram há 10 anos atrás, gente. Parece que a gente está ouvindo a história, a sinopse de O Que É Isso, Companheiro? Mas não. Não. A gente está ouvindo aqui e agora, só porque ainda não sequestraram nenhum embaixador americano no momento, não que eu saiba. São tantas fake news e coisas atualizadas que eu nem sei. Mas... há 10 anos atrás, ele filma esse sequestro de um embaixador estrangeiro por artistas de um teatro mambembe que se rebelam
Eles sequestram a mão armada esse embaixador e, como resgate, eles querem a liberdade do povo. Eles querem a liberdade da cultura e das artes. E eles viajam nesse ônibus itinerante, um ônibus que parece uma nave alienígena. Engraçado, filmado há 10 anos atrás, ele atropela no tempo, né? Vários filmes que nesse interregno também foram filmados e lançados. Eu vou citar especificamente, como citei no debate aqui em presença, né, dos diretores e artistas. Eu citei O Branco Sai, Preto Fica, eu citei Era Uma Vez Brasília, do Adirley Queiroz, do cinema brasiliense. E nós temos uma comunicação direta com esse futurismo decadente de trazer o passado para o futuro, uma coisa um pouco steampunk, né? Que é um gênero que leva o passado industrial, as questões à margem, marginalizadas, brutais, cyberpunk, para um futuro. E esse futuro vai ressignificar essa industrialização e revolucioná-la. Então nós vemos, o Rosenberg também ele é muito uma linguagem antropóloga, o Rosenberg Cariri, né? Então ele traz a população indígena, as populações quilombola, nessa mistificação do retorno do artista, trazendo essa cultura nesse ônibus itinerante que parece uma nave espacial, que sequestra esse embaixador e vai dando novamente espaço na mídia através de um hackeamento da TV pirata, por isso também o lance do Branco Sai, Preto Fica, não só as naves, né, que há a viagem no tempo do Branco Sai, Preto Fica, e a nave do Era Uma Vez Brasília, mas também a questão da radiofônica, que tem em O Bandido da Luz Vermelha dos Ganzella, volta, tem o Branco Sai, Preto Fica, né, tem no Born in Flames, da Lizzie Borden, que é um filme americano, mas se comunica muito com o Branco Sai, Preto Fica, a gente sempre fala isso. Eu e a Samantha, né? Samantha Brasil, pesquisadora que eu trabalho com ela, minha esposa, e a gente tem essa questão de trazer essa virtualidade do distópico para um filme de 10 anos atrás, que é lançado apenas agora, e que fala de um governo opressor, ditatorial, ligado a um governo estrangeiro, que evidentemente é um governo americano, é um governo norte-americano, é um governo que não é dito, nada é nomeado com os nomes que nós usamos, são todos fictícios, mas que quando 10 anos depois esse filme chega com imagens de arquivo atuais, de manifestações, de ataques, de incêndios, tão atuais quanto presentes, e que a gente é jogado no governo atual, esse filme não é só uma cápsula do tempo, ele é literalmente uma transcomunicação futurista, com quase algo paradigmaticamente clarividente, né? Porque o quanto ele traz novos valores, novas significações com uma montagem ao correr do longo dos anos, né? Para atualizar uma filmagem ficcional de 10 anos atrás. Eu também fiz essa pergunta para o Rui Guerra do lançamento dele do Quase Memória, né, que é um filme adaptado do livro do Coni. Ele demorou mais de 6 anos para conseguir terminá-lo, principalmente na montagem. E aí a gente pergunta, por que 6 anos? Por que 10 anos para o Rosenberg? Quando parar? E a gente fez essas perguntas também às cineastas que retrataram o impeachment, né? A Maria Augusta Ramos, a Petra Costa. Quando parar, né? A Petra disse recentemente que se ela soubesse que o Intercept iria liberar mais, quer dizer, iria liberar vazamentos, né? Ela parou o filme, ela finalizou Democracia em Vertigem antes do Intercept liberar os vazamentos. Ela disse, eu talvez não tivesse parado o filme. Então, qual é o limite de onde um filme acaba e aí o público começa a continuar a vida dele? Até onde a gente pode ainda acrescentar informações? O Rosenberg ele teve um momento mágico, porque 10 anos foi o limite para que esse filme virasse novo. Artistas pegarem armas para sequestrar um embaixador talvez não tivesse sentido 10 anos atrás. Mas hoje, em que a Ancine está sendo esvaziada, em que a Ancine está sendo desmantelada, em que editais estão sendo cancelados por temáticas censuradas, como LGBTQs, como temáticas que sempre foram censuradas e não vão ser agora, que só vão ser censuradas agora, mas agora estão ainda mais, porque antes elas eram só invisibilizadas, agora elas estão sendo nomeadas. Não queremos estes filmes. Logo quando havia um avanço tão grande em relação a isso, avanço territorial, avanço periférico, avanço fora da região sudeste, da região Rio-São Paulo, fora da região central metropolitana, nas regiões do interior, nas regiões do Brasil que não eram contempladas por editais. Ou seja, o quanto isso agora é uma comunicação
para que a gente entenda que um artista de um teatro mambembe, com várias referências ao teatro do absurdo, a Brecht, eles citam Shakespeare, eles citam Brecht, eles citam várias citações, né? O quanto esse artista está falando hoje conosco, hoje com a nossa vontade de reclamar, de revidar, como Bacurau também o faz, né? Essa possibilidade do revide nos é muito, muito cara. Porque se a gente pode revidar na tela, a gente vai poder interiorizar e devolver em catarses para solucionar novas alternativas, novas formas de pensar. Eu acho que é um filme extremamente pulsante. Ele e o primeiro filme da competição, o Canção Sem Nome, o peruano, da Melina Leon, ainda estão ressoando na minha cabeça. Eu acho que são os dois que realmente saíram à frente com essa pungência e vamos ainda ouvir falar deles antes de acabar a competição, porque eles não vão sair da cabeça tão cedo. Apesar de, devo dizer, o filme do Rosenberg é um ponto de várias opiniões múltiplas e plurais. Porque ele tem o teatro filmado, porque ele tem a montagem videoclíptica, uma montagem ensandecida, extremamente metafísica, ligando um pouco com a linguagem do YouTube. Então, as pessoas ainda estão digerindo, mas eu digo de plano. É um filme pulsante, necessário, precisamos dele e de mais filmes como ele no momento que se comuniquem com todas essas questões. O quão feliz nós estamos sendo com essa mostra e com essa seleção. E torçamos para que eles possam ser lançados. O Ressaca, não posso falar quem, não posso falar distribuidora, mas eu garanto que ele vai ser distribuído. Já está em negociação. E o do Rosenberg, eu sei o quanto eles têm esse esforço, que a distribuição no Nordeste está garantida, mas a gente espera que eles consigam alcançar a distribuição em todo o Brasil, porque é necessário de se assisti-lo. E o filme peruano também, eu próprio vou lutar para ajudar com isso, porque o ganhador do ano passado, que até hoje eu sou apaixonado, o Petra, não foi lançado até hoje no circuito brasileiro. Ele é um filme, inclusive, espanhol, que ele tem a Marisa Paredes tendo retornado ao cinema, a grande Marisa Paredes do Almodóvar, e não foi lançado mesmo com todos esses cartazes, e ter ganho o Cine Ceará. O prêmio ajudaria a distribuir, mas ele precisava ajudar se ele já tivesse uma distribuição, e vocês vejam, o ganhador do ano passado ainda não tem uma distribuição, mesmo sendo um filme espanhol. Então vamos lutar para essas distribuições acontecerem, as pessoas merecem ver esses filmes, as pessoas esse ano estão comentando ainda o Petra, assim como eu acho que no ano que vem vão estar comentando o peruano Canção Sem Nome, e vão estar comentando notícias do fim do mundo. E essas são as notícias do paraíso do mundo, que é o Nordeste, que é essa capital cultural, para vocês. Até amanhã.